Finalmente, a greve dos professores. Vou fazer algumas caracterizações e vou passar a palavra para o companheiro Antônio Carlos fazer uma avaliação mais ampla. Primeiro, eu queria ressaltar que a greve dos professores, tanto de São Paulo, mas principalmente de São Paulo, como também de outros lugares, ela serviu para que a situação política chegasse no ponto em que chegou. Quer dizer, nós temos que relembrar que a ofensiva da direita se deu num vazio no que diz respeito ao movimento de luta dos trabalhadores. Num certo sentido também é meio óbvio, porque a passeata que teve na Avenida Paulista da direita só era possível mesmo no quadro de um vazio político muito grande. Se houver mobilizações e lutas dos trabalhadores, a mobilização da direita teria que se reestruturar, mudar de caráter, mudar de qualidade para continuar existindo. Ela vem sempre apoiada na ofensiva da imprensa capitalista e na paralisia da esquerda, que é natural, tradicional. Como toda atividade da direita é sempre uma atividade golpista, ela segue esse padrão. A esquerda fica paralisada totalmente, e aí eles atuam nesse vazio que se cria. Bom, a greve dos professores de São Paulo foi um dos principais instrumentos para conter essa onda direitista. Independentemente do final da greve, esse foi um resultado político, não tem nada a ver com as reivindicações econômicas da categoria, que é um resultado muito claro. Inclusive mostra o caminho a seguir e explica, num certo sentido, a oposição sistemática, desde o primeiro dia, da esquerda pequeno-burguesa centrista, quer dizer, aqueles setores que não são do PT, do PCdoB, que seria a esquerda pequeno-burguesa oportunista, a greve. É evidente que se formou uma aliança implícita, tácita, seja ela como for, entre essa esquerda e o PT. É natural que essa aliança levasse a que esses setores se opusessem à greve a todo momento. A gente vê o mesmo fenômeno em outros setores, no estado de São Paulo, que estão ligados ao governo federal. Petroviários, desde que assumiu a diretoria do PSTU, nunca mais houve greve. Até mesmo na época do PCdoB, que era muito burocrática a diretoria do sindicato, e muito pelega, tinha mais greve do que com o PSTU. É uma coisa absolutamente evidente. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com a situação política geral. Aí nós tivemos uma situação que como é que se diz? Inusitada. A burocracia do PT defendia a greve, defendeu quase até o fim. No final se juntou à liquidação da greve. E a esquerda dita revolucionária e antigovernista, que só é revolucionária e antigovernista para quem acredita na história que eles contam, atacando a greve desde o começo. Às vezes, sob a cobertura de apoiar a greve. Isso daí mostra como é difícil você escapar da determinação política geral. Existe muito essa ilusão, Quem milita há muito tempo no movimento operário sabe que existe a ilusão dos setores mais atrasados e mais antigos, que diz o seguinte: não se deve ter partido, o movimento dos trabalhadores deve ser isolado dos partidos, etc. e tal, mas quando você observa qualquer movimento, ele é determinado pelas coordenadas políticas gerais. É muito difícil que não seja. Assim como a política nacional é determinada pelas coordenadas políticas internacionais. Não existe esse lugar meticulosamente separado, que seria, por exemplo, vamos cuidar da greve dos professores sem relacionar com nada político. Quanto mais você
advogar essa posição, mais você vai ser dominado pela política que está se traçando. Quer dizer, a greve ela estava totalmente dominada pela luta entre a esquerda e a direita. E isso daí levou, né, voluntariamente ou involuntariamente, todo um setor da esquerda a se colocar contra a greve e trabalhar contra a greve de maneira tenaz. Esse é um aspecto que eu considero que é muito importante. Outro aspecto é o seguinte, que os professores tenham se mantido em greve 3 vezes contra a sabotagem sistemática de vários setores, contra a política de acabar com a greve, é uma proeza e mostra a força do movimento dos professores. Alguém poderia dizer o seguinte, a greve sempre foi minoritária, mas vamos aqui revelar um segredo que não é segredo para ninguém. Todas as greves no Brasil são minoritárias. Esse negócio da greve majoritária é meio que um mito. A gente acompanha greve no Correio, que até o momento, né, uma das categorias que mais fez greve no Brasil, todas elas foram minoritárias. As maiores de todas foram minoritárias. Às vezes são muito minoritárias. E às vezes são simplesmente minoritárias, mas majoritária é raro. Se é que não aconteceu nunca, a não ser que a categoria seja muito pequenininha. Mas mesmo isso é uma excepcionalidade, uma categoria muito pequena. Entra em greve. Uma fábrica, por exemplo, um setor de trabalho, entra em greve. Mas nos períodos pacíficos, as greves tendem mesmo a envolver uma minoria. Greve de 100% de paralisação é uma coisa raríssima. E quando acontece, é um fenômeno bastante poderoso se a categoria for importante. Por exemplo, vou citar um caso histórico. São Paulo teve uma greve histórica, que foi a greve dos gráficos em 1924, onde paralisou 100% da categoria, 100%. Então, 100%, e acabou sendo vitoriosa em todas as reivindicações, ela marcou o dia do gráfico. Por aí vocês veem como é difícil essa greve de 100%. Na realidade é o seguinte, a greve de 100% é uma greve de características revolucionárias. O pessoal fala em greve geral. Se tivesse no Brasil uma greve geral que paralisasse todos os trabalhadores, isso aqui abria caminho para uma revolução, como aconteceu na Rússia em 1905, onde também não foi 100%, a greve foi muito grande. Quer dizer, greve muito grande, em geral, tem características revolucionárias. Então, quer dizer, o fato da greve ser minoritária não quer dizer nada, esse é um argumento falso, né? O importante mesmo é que a greve ela colocou o governo numa situação delicada, apesar de todo o bloqueio da imprensa, toda a tentativa da direita de jogar a opinião pública contra os professores e tudo mais. Um quarto ponto que eu queria colocar é o seguinte: evidentemente a greve foi derrotada por dentro. Essa greve poderia ter sido vitoriosa e poderia ter continuado. Ela foi derrotada, ela foi estrangulada por dentro. Onde os setores pequeno-burgueses foram, como eles gostam de falar, a vanguarda, né, na política de estrangulamento da greve. Vamos falar um pouquinho sobre isso na sequência. O que eu queria anotar é o seguinte: o fato da greve ter sido derrotada necessariamente coloca os professores numa situação defensiva. Isso é muito importante. Por quê? Porque o governo ele vai tentar partir para a ofensiva contra os professores agora. Porque na hora de você falar que a greve tem que acabar, porque o aluno está sem aula e tal, ninguém explica que a hora que a greve acabar, o governo vai para cima dos professores. Né? Ele está vendo o perigo da coisa e ele vai tentar intimidar todo mundo para que não aconteça. Bom, necessariamente os professores ficarão sem reação, sem ação? Não. Embora a greve tenha sido longa
e tudo mais, os problemas que deram origem à greve, eles estão todos aí e vão aumentar. Então nós temos que prestar muita atenção de não ficar numa posição defensiva e de prostração. A mobilização ela pode ser retomada. Não dá para garantir que ela será retomada, logicamente, mas ela pode ser retomada. Quer dizer, o filme não acaba aqui, você entendeu? A política ela não é que nem um filme de longa-metragem, é mais como um seriado. Acabou o seriado da semana, o capítulo da semana, o episódio da semana, né? Aí o mocinho tinha levado um tiro no peito. Aí na outra semana começa e você descobre que ele estava com um colete à prova de balas e tal, ele morreu e tá, continua. Então a gente nunca deve encerrar a história. Tá? Nós temos que ver exatamente como é que as coisas estão andando aí. Bom, finalmente sobre a esquerda. Né? Quem acabou com a greve foi a esquerda pequena burguesa centrista, ou seja, PSTU, PSOL e grupos pequenos diversos que são um apêndice ou um apendicite desses outros grupos maiores. Né? Quem esteve na Assembleia ontem viu que eles abriram um leque da esquerda pequena burguesa centrista. Todo mundo defendendo o final da greve. Uma coisa até sui generis, né? Porque por que a pessoa insiste em acabar com uma greve que não conseguiu nada? Não conseguiu nenhuma negociação séria com o governo, é um mistério. A alegação deles é uma alegação besta, que é a seguinte: os professores não estão em greve, a greve refluiu, sei lá o quê. Veja, se a greve refluiu, tem que ir lá, tem que retomar a greve, porque a greve flui mesmo. Eu nunca vi uma greve na minha vida que ela tivesse um pico, né? Fosse subindo, fosse parar no espaço sideral. Todo movimento ele opera por fluxo e refluxo. Ele tem, de alguma maneira, né, uma trajetória ondulante, é uma coisa natural. Mesmo as greves que são vitoriosas, a não ser que elas sejam vitoriosas de maneira fulminante, elas têm um momento de crise, de impasse e tal. Senão não seria um movimento político, seria assim uma história religiosa, né? Da ascensão divina. O movimento político ele vai, enfrenta problemas, avança, recua, é uma luta, como se fosse uma guerra. Né? Na guerra, você vai, a cidade, você perde, você fala de novo, e assim vai. Então, toda essa conversa de que a greve refluiu e tal, é uma conversa para convencer as pessoas a não lutar. Né? Simplesmente isso mesmo. E o que o pessoal chama de vanguarda é a vanguarda da derrota da greve. Eles usam muito essa palavra, a vanguarda. São a vanguarda só no sentido de que eles querem enterrar o movimento. Eles são totalmente responsáveis pela derrota da greve. Nós precisamos lembrar que eles vêm trabalhando pela derrota da greve há mais de um mês. Quer dizer, a greve ela não se aguentava mais, mas demorou um mês para ser finalmente derrotada. E ela foi derrotada através da tática tradicional da esquerda pequena burguesa centrista de assédio moral. Quer dizer, eles conseguiram uma proeza. Eles conseguiram mostrar que quem queria a greve é que ia furar a greve. E quem estava a favor de quebrar a greve é que é lutador e grevista. É uma coisa que mostra que nós vivemos numa situação peculiar, porque as pessoas que se sentirem intimidadas, como se sentiram mesmo, finalmente foi crescendo, estão com a cabeça totalmente fora do lugar. Né? É evidente que esse argumento não tem sentido nenhum.
Eles derrotaram a greve pela conjunção entre a política equivocada deles, que é uma política de adaptação à direita e, portanto, ao governo Alckmin, e a luta, que é típica da esquerda pequena burguesa, pelos seus interesses particulares. Qual que era o interesse particular de quebrar a greve? A greve estava acabando com eles. Porque esses grupos, eles só falam em luta. Mas quando tem uma luta, eles começam a perder os militantes. Porque as pessoas fazem uma experiência, na luta não dá para ficar no bar 18 horas enchendo a cabeça do cara, até o cara fala, tudo bem, eu aceito o que você está falando, porque eu não aguento mais escutar isso. Que é assim que funciona. Na greve você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer piquete, você tem que defender a greve no caminho de som, você tem que organizar numa regional, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eles, logicamente, como todo mundo sabe, né, tenho quase 40 anos de militância, eu nunca vi eles fazerem nada, nunca, em 40 anos. Chega nessa hora, as pessoas que não têm 40 anos de militância, tem até 40 dias, percebem que eles não fazem nada, porque tudo conversa fiada. Isso daqui, ó, veja bem, não é que é uma crítica minha à esquerda pequena burguesa. Na semana passada, eu vi um texto do Engels que aparentemente não tinha nada a ver com esse problema. Eu estava lendo porque eu estou lendo em ordem, né, as obras de Marx e Engels. Então, cheguei nesse livro, que era assim, a campanha pela Constituição Imperial Alemã. E eis que no meio do livro, o Engels fala o seguinte, que a esquerda pequena burguesa, da Revolução de 1948, ela só fala, não faz nada, na hora que tem que pegar o canhão e o fuzil ela é a primeira a correr, que eles falam muito, eles põem uniforme, eles fazem discurso, etc. e tal, mas na hora de enfrentar o inimigo eles desaparecem. Então, não é que é uma caracterização nossa, é um problema de classe. É assim que funciona. Daí fala que eles, com os discursos radicais deles, eles até às vezes impulsionam as massas, a massa não levar a prática que eles fizeram, falaram no discurso, eles são os primeiros a se colocar contra, e que finalmente eles acabam derrotando o movimento, e eles também são uma das partes que sofrem com o ataque da direita, que ataca todo o movimento, ataca eles também. Quer dizer, é uma descrição perfeita do que a gente está vendo hoje em dia aqui. Perfeito. Uma coisa que a gente tem que entender, entender o caráter. Quando a gente fala esquerda pequena burguesa, diferentemente das outras organizações, do movimento de trabalhadores e tudo mais, não é um insulto. E também não é propaganda eleitoral. É uma caracterização de classe marxista. Essa esquerda ela é pequena burguesa. E ela age como a esquerda pequena burguesa vem agindo há mais de um século. Há quase 2 séculos no movimento operário. Dá para conhecer esse. Um partido revolucionário é aquele partido onde não há contradição entre o que é dito e o que é feito. Não porque o partido revolucionário seja moral, mas porque ele é um partido da classe operária. Ele não pode ficar no discurso. O partido pequeno burguês não. É muito discurso, muita fanfarra, muito desfile, muita aparência, mas na hora do vamos ver, não acontece nada. Quando eles percebem que o pessoal está radicalizado, eles são os primeiros a querer voltar atrás. Quer dizer, para concluir, passando a palavra para o companheiro, nós podemos esperar também, né, apesar de que essa esquerda pequena burguesa está ficando cada vez mais histérica, e ela vai partir para cima de todo mundo, com assédio moral na carga máxima que eles conseguem colocar. Isso daí a gente deveria, inclusive, alertar as pessoas, né, desse assédio moral pós-greve, porque o vazio é o terreno próprio deles. Né? Agora dá para levar o pessoal no bar, e passar horas e horas e horas falando no vazio, porque não está acontecendo nada. Aí muita gente acaba se confundindo com essa conversa morta.
O que nós temos pela frente é uma crise dessa esquerda pequeno-burguesa, inevitavelmente. Há uma contradição muito grande entre a política da esquerda pequeno-burguesa e a realidade. Acho que o Rui tocou, obviamente, os pontos centrais. Eu queria completar com alguns aspectos práticos e destacar mais um aspecto político que eu considero importante. Primeiro, não por coincidência, né? Mas nessa semana chegou ao fim as duas principais greves dos professores, no Paraná, na terça-feira, e ontem aqui em São Paulo. A greve do Paraná, nas duas etapas da greve, tinha mais de 70 dias, e aqui em São Paulo, 92 dias de greve. Né? A intervenção do Luiz já destacou a importância que a greve teve do ponto de vista político. Hoje de manhã, conversando com os professores na escola de equipe de trabalho, que chegou a ter paralisação de 100% em alguns momentos da greve, nós estávamos destacando o seguinte, que em algum momento, né, se a história for escrita da maneira devida, como, por exemplo, faz o jornal Causa Operária, tem que estar escrito na greve, que em 2015 houve uma tentativa de golpe no Brasil, houve toda uma operação golpista, e que, num certo sentido, os professores têm que se orgulhar, porque a luta que eles desenvolveram, junto, obviamente, com todos os trabalhadores, paralisou a ação da direita golpista. Né? Quer dizer, o que o companheiro Luiz explicou aqui, o impasse que existe hoje na burguesia, não é obra do acaso, né? Não é fruto só das contradições da própria burguesia, que tem contradições internas muito agudas, mas é resultado principalmente da reação que a classe trabalhadora teve no país. E a reação da classe trabalhadora, em grande medida, foi destacado que passou pela greve dos professores. Passou pela iniciativa da direção da CUT, por exemplo, que no dia 13 de março, justamente na data em que começou a greve dos professores, chamou uma mobilização contra o golpe, né? Passou pela campanha que o nosso partido, em primeiro lugar, fez para procurar esclarecer esse problema. Eu acho que esse é um aspecto importante. Só por isso já teria valido a pena ter feito a greve. Né? O segundo aspecto importante, também foi destacado aqui pelo companheiro, é esse problema do impasse. Eu queria colocar de maneira mais clara, inclusive como eu acho que nós, professores, temos que explicar para a categoria que, se no certo sentido é verdade, que a greve ela não foi vitoriosa na conquista das suas reivindicações, ela, tanto aqui como no Paraná, como vem acontecendo em outros lugares, ela bloqueou a ofensiva da direita também do ponto de vista concreto na categoria dos professores. E nesse sentido, né, porque às vezes quando um time entra em campo, não consegue ganhar, mas empatar já num certo sentido é uma vitória, né, porque o adversário é forte, porque a situação você está jogando no campo do adversário. Então, a greve dos professores, ela se deparou em São Paulo, no Paraná e também no Estado, com uma ofensiva muito grande da direita, né, no sentido de atacar as condições de vida dos trabalhadores de uma maneira geral. E não é por acaso também que a educação é um alvo, em primeiro lugar, onde tem toda essa crise, porque o setor da educação concentra, né, por força de lutas dos anos anteriores, da classe operária, da classe trabalhadora, recursos muito grandes. Né? Na maioria dos estados, os recursos chegam na casa de 20% a 30% do orçamento público. Então, obviamente, quando os capitalistas, diante da crise, se tornam cada vez mais dependentes do Estado, precisam roubar o dinheiro dos cofres públicos para parasitar aí, a educação, assim como a saúde, assim como acontece com as aposentadorias, os trabalhadores, são alvos muito diretos desse ataque. Né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a política do governo do estado decretou no começo do ano dos salários dos professores, do conjunto de servidores, ia ter reajuste zero. Né? A greve colocou essa política no impasse e o governo já anunciou reajuste para vários setores, diante da onda de greves que estabeleceu a partir da greve dos professores. Né? E nessa semana o próprio secretário de Educação se reuniu com sindicatos patronais da área da educação, como é o caso do sindicato de diretor de escola, supervisor de ensino, e até sindicatos tucanos, associações tucanas, como o caso do CPP, e anunciou que ele já tinha feito
na comissão de negociação da PEST que vai enviar um projeto para reajustar os salários a partir de 1º de julho. O reajuste vai ser com os professores reivindicados? Obviamente que não. Né? Da mesma maneira que no Paraná. O reajuste, no final da greve, o reajuste é muito pequeno. O Paraná foi na ordem de 3,45%. Né? E, obviamente, nós não podemos esperar que o governo tucano, ainda mais depois da operação de encerrar a greve, que ele vai ser generoso. Mas o fato é que a greve ela quebrou a política de congelamento do salário. Vai obrigar o governo a estabelecer uma política de reajuste, né, que vai ficar, logicamente, aquém da necessidade, da reivindicação da categoria, mas isso é um aspecto importante. O governo foi obrigado a anunciar, embora aqui com todas as manobras, ele fechou quase 4.000 salas de aula. O governo foi obrigado a anunciar a reabertura de mais de 1.000 salas de aula, 1/3 das salas de aulas fechadas. O governo iniciou o ano com uma política de corte de verbas nas escolas, onde chegou a faltar papel higiênico nas escolas. Né? O governo foi obrigado, no certo sentido, a liberalizar, a reduzir a intensidade dos cortes e por aí vai. Os professores temporários, iniciou o ano com o governo demitindo mais de 20.000 professores, com a política de fechamento de sala, e com a política de afastamento dos professores ao final do contrato de trabalho por 200 dias, a duzentena. O governo teve que anunciar, está enviando para a Assembleia Legislativa, um projeto que diminui, transfere o afastamento para cada 3 anos, 50% a mais de duração do contrato, e por um tempo um pouco menor, 10% menor, 180 dias. Isso aí está longe de ser grande conquista, um avanço, mas eu acho que reflete isso que foi assinalado na situação política, na situação econômica no país. Há um impasse, e esse impasse ele foi imposto pela ação dos professores, né? Que através da sua mobilização impediram que a ofensiva avançasse numa velocidade ainda maior. Isso não quer dizer que, obviamente, foi destacado pelo companheiro Rui, de que o governo não vai seguir na política de ofensiva, de ir para cima. Mas também essa ofensiva vai se dar numa condição, assim, em condições piores para o próprio governo, né? Porque ele viu a tendência de reação dos professores e ele sabe que ele vai ter que fazer um conjunto de manobras, né, para poder colocar uma nova etapa essa ofensiva. Né? A população, as organizações de trabalhadores, até torcidas de futebol se manifestaram a favor da greve, quer dizer, criou um clima, né, uma situação de desmoralização do governo diante do problema da educação, que se evidenciou de maneira mais profunda. Acho que isso aí nós temos que apresentar como um resultado, né, dessa mobilização, um aspecto muito positivo, né, de ter estabelecido esse bloqueio, ainda que momentâneo, né, a essa ofensiva, da mesma maneira que nós estamos vendo o impasse que existe no Congresso Nacional, como foi destacado aqui. Um segundo aspecto, que foi aí, também para complementar, que o companheiro destacou, é o fato de que o fim da greve não é obra de Deus, não é obra do acaso, né, não foi o resultado de um cansaço, né, como a esquerda pequena. O problema é que a vanguarda da categoria estava sangrando. Era o discurso da moda na Assembleia de ontem. Né? Como se houvesse da parte do setor o sentido de preservação daquilo que foi a vanguarda. Em primeiro lugar, que se destacar que o que eles chamam de vanguarda é uma retaguarda. Por exemplo, né? A direção do sindicato, a esquerda pequena burguesa, chama de vanguarda aquelas pessoas que estão na direção do sindicato, no conselho de representantes, né, que se reúnem, administram as subsedes. Isso aí teve, essa greve, um aspecto muito positivo dessa greve, é que ela desmontou essa estrutura, ela colocou em profunda crise essa estrutura burocrática do sindicato e, de uma certa maneira, surgiu na greve, se desenvolveu, né, uma nova vanguarda, né, um novo movimento sindical, que foram os comandos de base, né, professores que não têm no cargo centenas, em algum momento milhares deles, que formaram comandos, que foram paralisar as escolas. Né? Um aspecto importante dessa greve, que é importante, é significativo destacar, é o fato de que a greve ela teve impulsionada desde o primeiro momento pela ala mais jovem da categoria, que é o resultado dessas contradições que a gente vê na situação. Né? O governo, nos últimos anos, tem realizado concursos públicos para admitir professores mais novos e demitir os mais velhos para baratear o custo da folha de pagamento, porque os mais velhos têm pequenas diferenças salariais
determinados direitos que são caçados dos mais novos, que não são assegurados pelo caso de quinquênio. Como a média de idade da categoria é hoje acima de 45 anos, né, isso aí gera para o Estado 15 anos de serviço, o pagamento de determinados adicionais. O custo também, porque o pessoal fica mais doente, né, pelas condições de trabalho. Então o governo introduziu uma política de ir demitindo esse pessoal através do concurso público e contratando gente mais nova. É justamente esse setor mais novo, né, que está em estágio probatório, que está numa situação submetido a determinada situação na categoria, que foi a ponta de lança da greve, juntamente com os setores chamados de categoria A, os professores temporários, né, e militaram ativamente, passaram por cima da burocracia sindical, porque a estrutura do sindicato, embora o sindicato seja um sindicato forte, né, rico no certo sentido, com nível de recursos, maior da América Latina, etc. e tal, essa estrutura se mostrou como se fosse um elefante branco, né, que na hora de atuar em favor do interesse dos trabalhadores, é uma estrutura muito válida para organizar as colônias de férias, bingo, chá das 5, passeio da terceira idade, mas na hora de organizar uma greve, que é o sentido do sindicato, você vê que a estrutura ela fica paralisada pela política de colaboração de classe das direções sindicais e pelo conjunto das forças políticas. Aí eu acho que é importante também fazer um esclarecimento, que a greve, ela se enfrentou no primeiro momento com uma ala muito direitista da própria burocracia, contrária à greve, né, de todos os setores da direção do sindicato, que não estiveram contra a greve desde o primeiro momento, né, setores carreiristas que estão procurando fazer carreira dentro do sindicato, dentro da própria categoria, viraram diretores, supervisores, coordenadores, etc. e tal, né, e que se colocaram contra a greve. Tem setores do próprio PSDB que estão em aliança atuando com a direção do sindicato, mas esse setor não conseguiu bloquear a greve, né. A pressão da categoria sobre a maioria da direção, sobre a ala do PT, fez com que a maioria desse setor se posicionasse a favor da greve. Mas ao longo da greve, como foi destacado pelo companheiro Luiz, os setores da esquerda pequena burguesa, do PSOL e do PST, foram os principais responsáveis. Eu acho que é importante destacar isso aí. É uma diferença no nosso balanço. A burocracia ela não atuou unida para derrotar a greve desde o primeiro momento, né? A situação que nós vimos na Assembleia de ontem, onde hoje houve quase uma unificação total de todos os setores da burocracia contra a greve, é uma situação que foi sendo produzida, foi o resultado de uma intensa luta política no interior da greve, né? Pressionado pela categoria, uma parte da burocracia, no certo sentido, se deslocou à esquerda e procurou apoiar a mobilização, ainda que com limitações, né, ainda que com as suas próprias características, mas se colocou a favor da greve. E, ao contrário disso, a gente viu, de uma maneira cada vez mais descarada, né, desde a primeira Assembleia da categoria, no dia 13 de março, quando os setores da Conluta se colocaram contra a greve, né? O ex-vice-presidente do sindicato, Geraldinho, eles se colocaram contra a greve. A nossa greve começou unificando a CUT, uma série do MST, um conjunto de categorias em torno da nossa mobilização e contra a política do governo. Eles foram contra essa unidade, fizeram o jogo da direita dizendo que a unidade era contrária aos interesses dos professores, dividiram já no primeiro dia da greve, no primeiro dia da mobilização. E ao longo da greve eles foram procurando colocar uma série de criar empecilhos. Eu acho que eu destaco esse problema que o companheiro falou, de que a diferença entre o discurso e a realidade. Para nós tivemos semana passada, houve o Congresso Nacional da Conluta. No Congresso da Conluta, eles mais uma vez, talvez pela 100ª vez, aprovaram a greve geral. Olha que coisa maravilhosa. Mostraram que a Conluta é a favor da paralisação geral, total, dos trabalhadores do país. Mas na greve dos professores, já no momento que eles estavam votando a favor da greve geral, eles estavam totalmente contrários à greve. Eles tinham ajudado, já tinham defendido claramente que era hora do chamado recuo tático, né, que é uma forma bonita de dizer assim, vamos entregar a rapadura, né, e sair correndo, porque a gente não aguenta a luta, nós somos covardes, nós vamos capitular para o governo, né? Eles ontem tiveram a cara de pau de criticar o problema de que a greve foi derrotada pela falta de apoio, de unidade de outras categorias. Mas eles não pararam nem por 15 minutos do metrô, tá certo? Nem por 1 minuto que fosse,
não só em apoio à greve dos professores, não pararam um minuto do metrô nem para defender as reivindicações dos metroviários, e nem no Dia Nacional de Paralisações, onde houve paralisações dos metalúrgicos do ABC, onde havia greve dos professores em São Paulo, havia várias, houve na semana que houve greve dos transportes em São Paulo, rodoviários, ferroviários, eles não foram capazes de parar nem por um minuto, né, mostrando que entre a palavra e a ação, né, tem um abismo muito grande. Né. Esse setor, por exemplo, o PSOL, tentou pegar uma carona, como sempre a esquerda faz, assim, a carona parlamentar na greve, na hora que a greve está, a greve está em evidência, né, em destaque na imprensa, etc. e tal, não faltou parlamentar do PT, do PSOL, para ir lá fazer discurso a favor da greve, fazer declaração de amor, etc. Tirar foto ao lado dos grevistas. Na hora que a greve passou a ser atacada cada vez mais duramente pela direita, né? E na hora que a greve já não servia mais aos propósitos desses setores, porque também a economia não tinha nada partido, certo? De que a greve tinha que ser desviada para pressionar o parlamento e continuar virando os holofotes para esses senhores, aí esse pessoal subiu de cena. Você não via mais na Assembleia os deputados do PSOL, do PSTU, nem para fazer campanha eleitoral e apoiar a greve. Ontem, por exemplo, nenhum deputado do PSOL estava lá nem para falar que eles eram contra a greve. Não dava mais prestígio. Quer dizer, é uma política muito clara, né, que procura tirar proveito da situação, mas não conduz o movimento para lugar nenhum. Bom, o PSOL trabalhou tão abertamente a favor da greve, que na hora que contra a greve, de maneira contrária à greve, que na hora que a gente denunciou tudo que eles estavam fazendo nas reuniões do comando de greve, do conselho de representantes, eles procuraram agredir, não procuraram o PSOL, inventaram a velha conversa fiada do machismo, 20 contra 1, para agredir quem estava impulsionando a greve. É uma conduta totalmente contra-revolucionária. Né? Você ataca, ele não montar um grupo para ir bater no secretário de Educação. Né? Na hora que a gente procurou os professores, nós procuramos impulsionar a mobilização na Secretaria de Educação para entrar na Secretaria de Educação, você não encontrava um único militante do PSOL, do PSTU, nem um deputado do PSOL, do PSTU, do PT, para apoiar isso daí. Mas na hora que se colocou o problema de defender o retorno, o fim da greve, eles foram capazes de ir até para atos de violência, né, covardia, né, contra os setores que de maneira mais consequente estavam defendendo a greve. Por último, aí o aspecto importante político que eu queria ressaltar é o seguinte, que há uma vitória, se há uma vitória, e essa vitória é significativa, e para os revolucionários, para os marxistas de uma maneira geral, essa é a maior vitória que você pode buscar numa greve, é a elevação do nível de consciência e de organização, né, das pessoas que participam da greve. Porque as vitórias econômicas, elas podem ser tiradas quando uma categoria entra em greve e consegue, por exemplo, 10% de reajuste, né, o patrão, o governo pode manipular com a inflação e depois roubar aquilo que foi conquistado, ser retirado de uma outra maneira. O trabalhador consegue uma redução da jornada de trabalho, o patrão aumenta a intensidade da exploração e faz com que o trabalhador produza mais, demite. Quer dizer, essas conquistas no capitalismo, elas são sempre parciais. O avanço mais significativo de uma greve é o avanço que os trabalhadores têm de tirar conclusões, de avançar na sua organização de maneira independente, né? E tomar lições para avançar na luta no próximo período. Nesse sentido, eu acho que a greve, eu acho importante destacar, que a greve ela tem um passo muito significativo, ela consolida, ou ela avança, em algum sentido, né? Há muitos passos ainda para serem dados, mas na construção de um setor independente da burocracia. Né? A greve ontem, já na semana passada, já nas últimas assembleias, a greve mostrava claramente uma divisão. De um lado, a maioria da burocracia sindical, e finalmente ontem a totalidade, né? Desde da articulação, passando pelo PSTU, PSOL, até os grupos infames que só têm aí presença numa ou outra subsede da POS, tipo o TPO, né? Defender no final da greve, que era o interesse geral da burocracia, e do outro lado, praticamente só o PCO, os setores independentes, né?
grupos muito minoritários, pessoal que não chegam, não dá nem para dizer que são grupos, defenderam a greve. Isso essa situação também ela mostra para o trabalhador claramente como ela ajuda, digamos assim, a esclarecer como são as coisas. Você tem um partido, né, um partido revolucionário, um movimento classista no interior da categoria, que publica boletins toda semana, que atua na internet, nas escolas, quer dizer, que é um caminho que precisa ser impulsionado, né, na perspectiva de não só da própria vitória da categoria nas próximas lutas, mas do ponto de vista da luta geral dos trabalhadores. E por outro lado, você tem toda uma ala com diferentes tonalidades, né, mas que estão vinculadas aos interesses da burocracia e que capitulam, né, diante da política da própria burguesia. Eu acho que isso é muito importante. Por fim, eu destaco só eu acho que tem um evento folclórico da Assembleia, mas que é importante destacar. Na Assembleia, justamente porque essa situação foi ficando muito clara, né, para a maioria da categoria, todo mundo identificava no PCO, em Educadores em Luta, o grupo que, de maneira mais consequente, mais obstinadamente ou de maneira organizada, procurou defender a greve do começo ao fim, né? E isso promoveu um fortalecimento do nosso partido no interior da categoria. Isso aí incomodou muita gente, principalmente em setores da esquerda pequeno-burguesa, e como foi assinalado aqui, eles começaram a perder espaço, porque o discurso deles já não, quer dizer, diante da realidade, não conseguia mais enganar muita gente que, por uma ilusão, né, tinha alguma confusão política a respeito da política desses partidos. E nos últimos dias aí se procurou gestar uma nova, foram buscar lá do passado, na figura do passado, para procurar se apresentar como uma alternativa desses setores avulsos, né, contrários à organização partidária, contrários à organização da luta contra a burocracia, setores que uma parte se identificam como anarquistas e que dizem, por exemplo, que você não tem que ter partido, não tem nem que ter sindicato, que não adianta intervir no sindicato. Então trouxeram para a Assembleia o professor Antônio Justino, Tonhão, né? Militou alguns anos atrás na categoria, cuja trajetória militante se resume a trajetória de fracasso, não construiu nada, não construiu nenhuma alternativa, nenhuma organização, né? Porque nós não consideramos que as ações, as bravatas pessoais sejam um patrimônio, né? Isso em geral é um sintoma de fracasso, né? Na luta política revolucionária o que vale é a construção coletiva, organizada, né? E então, na Assembleia de ontem há uma consideração de muitos setores de que a melhor defesa do fim da greve foi a do professor Tonhão, né, que defendeu a continuidade da greve, hipoteticamente. Certo? Mas a pregação dele supostamente a favor da greve, era a seguinte: de que ninguém no sindicato presta, todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, ninguém nunca esteve a favor da greve, né? E até a ala da articulação que apoiou a greve seriam os maiores, ele procurou apresentar como sendo os maiores inimigos da categoria. E ele não disse uma única palavra sequer, nenhuma, contra o PSOL e o PSDB, que foram juntamente com a direita da articulação, que foi dominada durante a greve, no certo sentido, contra esses setores. Então ele fez no certo sentido, ele ajudou a convencer uma parcela da Assembleia que estava em dúvida se a greve podia continuar em frente. Ele ajudou a convencer o seguinte: não tem mais jeito, porque ninguém presta, né? Imagina uma situação que a gente estivesse em guerra, né, e alguém que estivesse lutando do nosso lado e falar: gente, nós vamos continuar na guerra, mas os generais foram vendidos, os coronéis foram vendidos, os sargentos não valem nada, os tenentes. Quer dizer, você provocaria um tal desestímulo na tropa, seria falar assim: para que eu vou continuar nessa guerra? Só para me ferrar, né? É o tipo do ato supostamente a favor, mas que joga contra, né? É uma política e que não é por acaso, não é um elemento não para de confusão, mas é justamente a política de quem não quer impulsionar uma mobilização, de quem não quer apoiar uma perspectiva de organização, né? Que foi o que deu resultado ao longo dessa greve. Eu acho que uma parcela ampla da categoria viu que o que impulsionou a mobilização foi a ação organizada, os professores, sendo militantes do PCO ou não, se organizaram em torno da nossa corrente, né? Que impulsionaram nas várias regiões uma política, que foram desmascarando as várias manobras, né, feitas pelas várias áreas da burocracia. Esse elemento aí ele foi na Assembleia para meio que jogar veneno
tá certo? Na única atuar claramente contra a vanguarda revolucionária da greve. Então acho que isso aí é importante destacar, né, porque é um elemento de confusão. Né? Não é possível ter uma vitória de maneira mais aprofundada contra o governo do Estado e contra a própria burocracia, sem organização, sem política, sem programa, né? E é essa política que esse tipo de elemento, né, assim como alguns setores muito minoritários que se reivindicam do anarquismo defendem. O que não é, inclusive, a posição da maioria. Nós vimos que ao longo dessa greve, nós, inclusive, construímos uma aliança com os setores, elementos dos anarquistas, independentes, que foram cada vez mais entendendo a necessidade de ter organização, de ter uma política consequente na defesa dos interesses da categoria. Eu acho que essas lições elas são importantes, né, porque, como destacou o companheiro Rui, o governo vai buscar retomar a ofensiva contra a categoria, tentar tirar proveito dessa situação, e nós temos que desenvolver uma luta no sentido contrário. Fazer da greve, das lições da greve, uma arma para fortalecer a consciência e a organização dos professores, né, no sentido de superar e de enfrentar essa política. Quer dizer, se o governo pensa porque a greve foi derrotada, né, ele pode vir para cima da categoria, nós temos que dizer, ele pode vir quente, tá certo? Que tem um setor da categoria que está fervendo, que aprendeu, né, que vai continuar fazendo o trabalho nas escolas, né, construindo um partido, um movimento, como é o caso da nossa corrente sindical, para procurar enfrentar essa política e impulsionar a luta mais geral da categoria. Acho que é isso. Abrir para o pessoal que quiser falar. Vamos lá, companheiro. Aqui, né? A minha dúvida ela é a seguinte: aquelas propostas que foram apresentadas, Toninho, pelo secretário da Educação, no caso da greve dos professores, né? Aquelas propostas não foram aceitas pela categoria. Lembra que vocês saíram, né, da reunião com o secretário e foi perguntado para a categoria se aquilo ia ser aceito ou não, e a gente falou que não queria aquilo. Então, teoricamente, essas propostas elas não vieram para a gente, porque não houve uma aceitação da categoria, não é? No caso, a gente não vai ter direito a esse contrato mais extenso, até porque são propostas que não contemplam a categoria que eles fizeram. O encaminhamento do IANSPPO para a Lesp foi feito, né? O Diário Oficial de São Paulo a gente soltou também um documento sobre um reajuste de 7,7%. No dia 4 de junho. 4 de junho já sai a proposta de reajuste de 7,7% para todos os funcionários públicos, né? Então, assim, não houve aceitação dessas propostas. Como que é feito agora essa parte do fim? É feita uma reunião com a diretoria do sindicato, lógico que provavelmente você compareça, e vocês vão estar aceitando essas mínimas propostas para sair, pelo menos, com aquela sensação ele não vai pisar tanto se a gente aceitar alguma coisa, ou nós vamos sair sem aceitar nenhuma dessas propostas que ele fez, que não contemplam a categoria, e ele com certeza, na minha visão, ele vai querer humilhar o sindicato, ele vai tentar destruir o nosso sindicato, né? Ele vai tentar pisar bem mais forte para que o nosso sindicato perca a força para uma próxima eventual e corriqueira greve que vai ter. Essa é a minha dúvida. Só breve, que é um minuto depois. No caso, tem uma diferença entre as greves dos servidores públicos e no caso das empresas privadas em geral. Não há, de fato, não há um acordo coletivo, tá certo? A decisão, deve estar na justiça para julgamento um dissídio. Pela primeira vez na história da Educação de São Paulo tem um dissídio que está aguardando o julgamento. Pode ser que saia daí uma resolução estabelecida pela justiça. Mas, em geral, o que acontece é que o Estado ele vai lá e determina, através
principalmente algum tipo de projeto de lei para a Assembleia Legislativa votar, qual é a proposta dele, e isso, quer os professores aceitem ou não. Por exemplo, no Paraná, os deputados do PSDB estão votando o projeto e eles denunciaram que esse projeto é resultado de um acordo com a direção do sindicato local dos trabalhadores da educação, a APP, tá certo? Um acordo muito ruim. Mas quem decide finalmente é os deputados. Se tivesse, no caso aqui, o que o governo anunciou não é que é uma proposta. O que o governo apresentou é a posição do governo. Então o governo, assim, isso aí é o que ele decidiu fazer. Ele decidiu fazer isso, fazer aquilo. Não cabe o fato de que a gente tenha recusado a proposta corretamente, porque a proposta era ruim, mas não dá também para o governo, se ele fizer isso daí, tá certo? Ele vai estar rasgando o que ele falou, para ele provocar uma reação que eu acho difícil que ele faça, tá certo? Nesse sentido. Então, não se trata de uma proposta, não é uma proposta de acordo, era o governo comunicando aquilo que ele tinha decidido fazer. O problema do reajuste ainda não é bem assim, esse reajuste aí não é para os professores, para o da educação, mas no próximo dia o governo deve anunciar um índice, vamos ver exatamente qual será, mas a decisão, o encaminhamento do governo é que ele vai anunciar um reajuste a partir de 1º de julho. Né? Isso aí só para acontecer em 2010, nós entramos em greve, no final da greve não tinha reajuste nenhum, e alguns dias depois o governo anunciou uma política de reajuste para os 4 anos seguintes. Né? Que era uma política de arroz salarial, mas nós temos que lembrar que no estado de São Paulo nós já ficamos 10 anos sem reajuste nenhum. Aqui, até para você conseguir um aumento ruim, tem que ter greve. Tá certo? Não tem... Tem categoria que, assim, se a categoria não fizer nada, o patrão dá pelo menos a inflação. Né? Que é muito comum aí, aconteceu em anos anteriores de estabilidade econômica em várias categorias. Aqui não tem isso, velho. Né? A política da direita africana é uma política de expropriação. Em 20 anos, nós ficamos 10 anos sem, o governo do PSDB, 10 anos sem reajuste. Toda vez que houve algum tipo de reposição, mesmo pequena, e vai ser assim agora de novo, é o resultado da mobilização dos trabalhadores. Até o Rui colocou uma coisa interessante aí, que é a questão da política da esquerda pequena burguesa, né? Que ele colocou que a esquerda pequena burguesa é um negócio tão surreal que, no caso da greve dos professores, quem impulsionou a greve desde o início é Fura-Greve, e quem está tentando o tempo todo impedir que os professores saíssem em greve se transformou na vanguarda. Obviamente que a gente aqui define como a vanguarda da quebra da greve, mas eles se apresentam como a vanguarda da mobilização da luta, e muita gente no meio que está participando aí do movimento se confunde e até vai na onda, né? Que é uma coisa também parecida que está acontecendo no Correio, que eu até achei interessante, porque fazendo uma analogia com o Congresso da Federação que está para ocorrer essa semana, no Congresso passado dos Correios, nós, do Partido da Causa Operária, nós procuramos o pessoal de oposição e falamos, nós vamos ganhar o Congresso, tem a possibilidade de ganhar o Congresso, e ganhar da articulação, da burocracia, né? Principalmente do núcleo duro da burocracia, que seria a articulação, e o PSTU, né? Que é a política da esquerda pequena burguesa, apresentou dizendo que não era impossível ganhar o Congresso, e que começou uma movimentação contrária, no sentido de que a esquerda e os grupos de oposição deveriam abandonar o Congresso, porque seria uma lavada, a articulação não iria permitir que ganhasse o Congresso, e toda aquela conversa. Nós fomos para o Congresso em 2012, e através de uma formação de um bloco, de muita discussão, um bloco de oposição, a gente, até inclusive contra o PSTU, a gente conseguiu ganhar o Congresso. E esse ano, devido a várias fraudes nas assembleias, por motivo inclusive do desespero em que o PT está dentro dos Correios, com a utilização de chefe, gente que não
gente que não era nem da categoria, assembleias divididas, em horário que o trabalhador nem pôde participar, obviamente eles conseguiram uma larga maioria de delegados. E aí a esquerda pequena burguesa, centrista dentro dos Correios, grupos como a Intersindical, foram procurar o PSTU para a gente, por pressão nossa, para que o Congresso fosse dissolvido, né? E dessa vez que você tem quase certeza que você tem certeza, na verdade, que o PT vai ganhar o Congresso, o PSTU falou, não, nós vamos agora para o Congresso, porque há a possibilidade de ganhar o Congresso. Quer dizer, é aquele negócio surreal. Quando você propôs para ir para cima do PT, não era para ir porque você ia ser esmagado pelo PT, você não podia ficar numa federação governista, numa federação controlada pelos petistas. E agora que o Congresso está praticamente perdido, eles apresentam uma política diferente, que mostra o nível de pilantragem, de picaretagem do PSTU e da esquerda pequena burguesa. A pergunta, na verdade, é o seguinte, que é muito parecido com os professores, tanto nos Correios como nos professores, tem muita gente que cai nessa conversa, que fica confuso com isso. A pergunta é a seguinte, por que acontece isso? Porque o movimento, ele ainda está num processo, movimentos esse movimento que fica em torno do sindicato, das próprias atividades como greve, congresso, ele está sem a presença da classe trabalhadora, muita gente de classe média não, mas pequeno burguesa, mentalidade pequeno burguesa, e por isso se confunde com essas ideias que claramente você vê que é uma pilantragem, que é um esquema de picareta, né? Que até agora, acho que uma das grandes virtudes da greve dos professores, até estava comentando, acompanhando aqui que é professora, que antes quem quebrava a greve era a Bebel, né? E o PSTU e o PSOL levantava lá que traidora. Dessa vez, quem quebrou como o PT estava pressionado com a questão até do golpe, da pressão da direita, em vários momentos se colocou na manutenção do movimento e deixou o PSTU, que funciona como auxiliar, né? Sem a aparência de que eles seriam contra a quebra da greve. Eles quebraram a greve, né? Então, acho que foi uma grande vantagem desse movimento, foi também desmascarar que, na verdade, eles nunca foram a favor de manter nenhuma greve, que eles ajudavam, inclusive, a quebrar a greve ao estilo do que o Tonhão fez, porque quem fazia antes também a defesa de manutenção da greve, mas que era muito mais a favor de quebrar do que manter, era a própria intervenção do Geraldinho e de outros que estavam na Assembleia. E dessa vez, acho que ficou mais transparente que eles nunca foram a favor da greve. Então, eu volto à pergunta, né? Por que ainda mantém essa confusão? A composição dos ativistas, do pessoal que participa, está faltando mais efervescência e mais influência da classe trabalhadora, classe operária no meio desses movimentos. A burocracia ainda está controlando os aparelhos, está num processo de ruptura, para entender um pouco por que tem pessoas ainda que se confundem com um negócio que é explícito, que é uma picaretagem, um negócio de gente safada, de gente malandro. Eu acho que é uma confusão aí no que você falou, que assim, isso aí não é um problema de picaretagem. Isso é um problema de classe, que é diferente. A pequena burguesia, a classe média, na política, ela faz política sobre a base de ilusões. Esse pessoal, eles acreditam que, primeiro, a democracia é uma coisa, é a coisa mais maravilhosa que existe.
Eles falam em socialismo tudo, mas na verdade eles defendem o regime parlamentar. Eles não conseguem ver, por exemplo, que esse regime parlamentar ele é totalmente fajuto, porque o interesse deles, numa certa medida, está contemplado. Por exemplo, você veja só como é que é o raciocínio deles. Com o negócio da cláusula de barreira no Congresso, várias organizações de esquerda protestaram. E a ênfase delas era o seguinte: protestaram porque o PSTU não ia conseguir eleger deputado. Embora eles mencionassem toda a esquerda, PCB, PCO e tal, o PSTU não ia conseguir eleger. Veja, isso aí mostra que não se trata de uma luta política a fundo contra o regime. Porque a cláusula de barreira, tudo bem, atinge um grupo de partidos. Mas tem outra cláusula de barreira muito maior, que atinge um grupo muito maior de partidos, que é o fato de que a maioria da esquerda não consegue se legalizar. Você entendeu a democracia? A posição democrática deles tem a ver com o interesse deles e a posição deles dentro do regime. Nós, por exemplo, nós somos favoráveis a um regime político onde o cidadão, sei lá, consiga aí, vamos supor, 10 mil assinaturas, se legaliza. Tá certo? Por que precisaria de todo um negócio? Se legaliza todo mundo. Você tem um partido, se legaliza. Depois, na hora da eleição, como acontece no mundo inteiro, se o cara achar bom, faz uma coligação de vários partidos, sei lá, qualquer coisa. Né? A burguesia fala que tem muito partido, mas isso é ridículo. Tem que ter tantos partidos quantos a sociedade achar que tem que ter. Não são eles que vão definir. Agora, o PSOL concordou com a cláusula de barreira porque não atingia ele. O PSTU reclama porque ele não vai conseguir, está fora da jogada do fundo partidário da televisão. Mas o PSOL não defende o PSTU, o PCB, o PCO que estão embaixo, e o PSTU não defende os outros que não têm partido, não conseguem legalizar o partido. Quer dizer, a posição democrática deles é um problema de classe, de conveniência própria. Então, não é que eles são picaretas, eles têm uma concepção da coisa e eles acreditam, eles acham que a luta é isso daí. Então, o que acontece na greve dos professores? Quando a greve começa a ficar muito radicalizada e muito dura contra o governo, eles têm uma tendência a recuar. Para eles é um exagero isso daí. Você não viu que eles falaram? A vanguarda está sangrando. É a mesma coisa que um cidadão que dirige um exército entrar em guerra e recuar. Aí o outro comando fala: mas por que você recuou? Não tinha soldado que estava morrendo lá. Mas acho que alguém vai morrer. Eu vi um cidadão falando assim: os alunos pobres estão sem aula. Lógico, mas a greve é para deixar o pessoal sem aula. Qual seria o significado da greve? A greve é o quê? Para deixar a escola vazia? Não, a greve é para privar o aluno de aula. É o único sentido, não é? Se você trabalha numa fábrica de sabonete, é para não produzir sabonetes. Se você trabalha numa escola, é para não produzir ensino para o aluno. Você vê o número de bobagens que o pessoal fala durante a greve? Revela isso daí. Eles acharam que era demais esse tipo de greve. A greve tem que ser uma coisa para você ganhar um pouco de cartaz, de prestígio com os trabalhadores. Você sobe lá, faz um discursinho, mostra como você fala bem, aí você denuncia um pouco o governo do Estado. Se você for do PSTU, você denuncia a Dilma também, apesar que a Dilma não tem nada a ver com o negócio da greve, tá? Faz a sua propaganda. A única coisa que está faltando, que eles não falam, que é porque senão o pessoal entenderia do que se trata. É o seguinte: bom, e na próxima eleição não esqueça, vote em mim. É a única coisa que faltou, porque é isso que eles querem.
Você não vê que todo mundo condenou a tentativa de invasão da Secretaria de Educação. Mas a invasão da Secretaria de Educação, se ela fosse bem sucedida, teria sido um pouco a favor da greve. Então, esse negócio de eles fazerem um discurso e não levarem à prática é um problema de classe. O discurso é para mostrar que eles são a favor de fazer, mas na hora H, o cara não tem força para fazer, não tem... Ele perde o controle da situação e não vai fazer. A gente precisa entender isso daí como sendo parte da natureza da esquerda pequeno-burguesa. Bom, no Correio é a mesma coisa, também é uma esquerda pequeno-burguesa. Por quê? Porque o sindicalista, ele não é um operário no sentido genuíno da palavra. Ele é uma classe média. O sindicalista é muito privilegiado, ele não tem que carregar sacola. No Correio não trabalha em geral. Ele tem condições de se afastar do trabalho, ele vai lá, ele põe uma gravatinha e vai lá no Congresso Nacional conversar com os deputados. Né? É uma classe média. É isso que eles querem. Então, logicamente que eles falam muito de lutar pela categoria, mas no fundo, eles só estão interessados em preservar o privilégio deles. Como toda a classe média. A revolução da classe média para quando o interesse da classe média foi satisfeito. Assim como a revolução da burguesia para quando o interesse da burguesia foi satisfeito. As classes sociais são egoístas. Também a classe operária é egoísta. Por isso a classe operária fala, não vai parar enquanto o meu interesse não for atendido, assim, entendeu? Um posicionamento de classe. Esse negócio que você fala é real. Se não há pressão da base, essa classe média fica muito mais mole, muito mais direitista, muito mais conciliadora. É uma realidade. Sabe? No Correio, por exemplo, a gente vê a burocracia sindical do Correio, ou seja, todos os sindicalistas em geral, a única preocupação deles é manter a posição deles com o sindicato. Tanto que esses sindicatos aí nem tem razão de ser. Na categoria tem uma única empresa que está dividida em 36 sindicatos. É como se os professores de São Paulo, em vez de ter um sindicato estadual de professores, tivesse sindicato dos professores de Jaú, sindicato dos professores de Itapeva, sindicato dos professores de Assis, sindicato dos professores de São Carlos, sindicato dos professores de Piracicaba. Quer dizer, uma categoria assim com 400 sindicatos é muito sindicato, dá até a impressão de que é um poder, mas é uma categoria que nunca vai ganhar. Se já unificada não consegue muita coisa com o governo do Estado, imagine com 400 sindicatos na base. É uma farsa. Num certo sentido, a esquerda pequeno-burguesa da PUESP, ela tenta federalizar a PUESP. Essas subsedes aí, isso aí é a desgraça da categoria. Se tem uma coisa que arruina a vida da categoria, são os subsedes. Na hora do vamos ver, como foi dito aqui pelo companheiro Antônio Carlos. É muito bom para fazer o bingo da terceira idade. Mas na hora de fazer a greve, você não consegue trazer os velhinhos e velhinhas lá para fazer piquete. Quer dizer, é um esquema eleitoral, né? No dia da eleição, a senhorinha lá vem lá, vota no cara que fez o bingo. Então. Ah, não, vou votar nele porque ele faz bingo. Ele até prometeu fazer o baile da terceira idade aqui na cidade. Aí o cara leva né, os velhinhos lá para colônia de férias da PUESP. Esse não é um sindicato. Tudo bem, o sindicato tem colônia de férias, eu até faço o bingo, tudo bem, mas resumir o sindicato a isso daí é um absurdo. E no Correio é a mesma coisa, a pequena burguesia. Por quê? Agora a pergunta-chave. Por que eles conseguem um certo êxito? Eles conseguem um certo êxito porque o trabalhador na base, numa certa medida, tem as mesmas ilusões que essa classe média que controla os sindicatos. Então o cara chega, o PT, por exemplo, por que o PT tem tanto prestígio?
Porque o PT é o suprassumo dessa ilusão. O que o PT sempre falou para todo mundo foi o seguinte: nós não adianta ficar fazendo greve. Não adianta ficar com essas lutas. O que nós temos que fazer é chegar no governo. Quando a gente chegar no governo, aí nós vamos mudar tudo. Quer dizer, é a democracia, entendeu? Faz greve, tudo bem. Então, consegue ou não um aumento de salário, apesar que eles não fazem greve quase nunca. Mas o importante é ganhar a eleição, e com a eleição aí nós vamos resolver os problemas. Isso daí é a ilusão de todos, no final das contas. De todos. Então nós temos que dizer claramente: nenhuma ilusão vai resolver nenhum problema. É só a luta do trabalhador, ou seja, a greve, a manifestação, a ocupação, em resumo, a mobilização revolucionária do trabalhador que vai mudar o país. Só. O Brasil, nesse sentido, ele está adiantado, porque tem um governo de esquerda. Todo mundo já viu, não dá em nada isso daí. Alguns querem repetir a proeza, elegendo, tudo bem que é meio inviável, mas elegendo, sei lá, o PSOL. Vai ser a mesma porcaria. O que eles vão fazer lá se eles forem eleitos? Não vão fazer nada. Vão fazer menos que o PT. Não é que o PSOL vai fazer mais que o PT. Vai fazer menos, porque você vê que o PSOL, para conseguir aí meia dúzia de deputados, atacou a greve dos professores no Amapá, em Macapá. Ele nem tem responsabilidade com o Estado. Você vê que um partido miudinho desse já está atacando greve de professor. Nem para fazer demagogia, porque o prefeito podia chegar e falar: olha, vamos aumentar aqui. Não, ele não quer saber. Ele tem os compromissos dele lá e que se ferrem os professores. O grande problema é o seguinte: nós não podemos cair na demagogia eleitoral da esquerda pequena burguesa. Quando eles atacam o governo de tudo quanto é jeito, é porque eles acham que eles vão substituir o PT na mamata lá em cima. Primeiro, eu acho muito improvável que a coisa chegue nesse ponto no Brasil. Mas vamos supor que chegue. Eles não vão fazer nada mais do que o PT. Você vê o Syriza? Syriza é o PSOL da Grécia. Falou, vou mudar, vou chutar, vou matar, vou morder, vou estrangular. A hora que eles ganharam o governo, sentaram lá, a Merkel chegou e falou assim: quietinho aí. Aí o cara falou: não. Tem que pagar? Tem que pagar. Quanto que você... Daqui a pouco eles estão pagando mais do que o governo anterior, que era conservador. Tem esse Podemos na Espanha, acompanha o progresso do Podemos. Eu ouvi até não acompanhei recentemente, mas eu ouvi até a história de que o Podemos estaria se aliando com o Felipe Gonçalves e o PSOL. Bom, se for isso daí, o Felipe Gonçalves quase foi expulso da Venezuela por ser um agente da CIA contra a Venezuela. Então, quer dizer, veja bem, não é o problema do cidadão ser pilantra. É bem pior do que isso daí. É a própria natureza dele. A natureza social dele. Ele não vai nunca conseguir fazer nada diferente disso. Por isso a gente não deve confiar de jeito nenhum na esquerda pequena burguesa, porque na hora H ela rói a corda e deixa todo mundo no cinema. Nunca o trabalhador pode confiar numa esquerda pequena burguesa. Não pode confiar na burguesia, logicamente que não pode confiar na direita, é um inimigo direto da classe trabalhadora. Não vai confiar na esquerda pequena burguesa oportunista, estilo do PT, é ruim e carne com a burguesia, mas também não vai confiar na esquerda pequena burguesa centrista. Isso daí não é uma novidade no Brasil. O pessoal está aprendendo agora. Mas isso daí sempre foi assim, sempre será assim. Tem um ponto
interessante da hora que você fez a parte do esclarecimento da situação política do país, e eu fiquei pensando, aí teve um momento que você falou que esses partidos que compõem a pequena burguesia, aí, né, a esquerda pequena burguesa, que vai ter uma hora que eles vão entrar em colapso entre si. Agora, eu fico analisando, não sei se seria correto, mas eu tenho uma perspectiva de visão do que eu vejo, tanto aqui em São Paulo, quanto no Brasil, quanto lá em Bauru ou na minha subsede, que é o seguinte, esses grupos estão agregando demais, sabe? Eles agregam demais. Um sindicato nosso lá que, por exemplo, tinha 10 pessoas da articulação, 2 educadores em luta e uma pessoa deles, hoje está com 22 pessoas deles, 5 da articulação e 3, 4 educadores em luta, entendeu? Eles agregam muito, eles estão conquistando força, né? E que nem eu já bati na tecla aqui da outra vez com esse discurso do eu não tenho partido, e depois acaba criando um laço de amizade com a pessoa e fortalece o próprio partido. Você pode jogar na cara deles, você pode apresentar, provar por A mais B mais C igual a Z, que eles são partidos que estão contra a greve, que fazem movimentos contrários, que eles continuam unidos, né? Agora da minha questão. A minha visão é que está acontecendo, são 2 possibilidades. Ou a articulação está tentando entrar em acordo com eles, porque isso é notório lá, para tentar trazê-los, porque eles têm a máquina na mão, né, a grana. Ou a articulação percebeu que lá o movimento, que eles enfraqueceram muito lá no subsede, por exemplo, no caso da subsede, e é alguma coisa que pode aplicar em São Paulo e no Brasil inteiro. Ou eles perceberam que está na hora deles fazerem uma aliança com esses partidos, fornecerem para eles cargos, mas para que pelo menos alguns deles se mantenham no poder. Eu estou enxergando dessa forma, eu vejo que a articulação está tendo uma determinada relação bem próxima com o PSOL e com o PSTU nessa parte, né? E é uma coisa que deixou a gente um pouco assustado, e eu falei, eu tenho que levar isso para a plenária para ver qual que é a visão, se a minha visão ela não está tão deturpada assim, entendeu? Esse é um ponto importante para mim, que eu gostaria que fosse esclarecido, se possível. A primeira coisa, a gente precisa ver se nós estamos vendo as coisas adequadamente. Tem uma vasta experiência, o pessoal tende a ficar impressionado com as bravatas e a contação de vantagem desses grupos, entendeu? O companheiro Rogério aqui estava falando que ele chegou na USP, em determinado momento, veio o cara de um desses grupos e falou o seguinte, porque nós incorporamos não sei quantas pessoas, papapá. Contação de vantagem e aumento imaginário das próprias forças é uma característica também inerente a esses grupos. Vou até contar para vocês uma anedota que corre no movimento trotskista, e é tradicional, né, que era tradicional muitos anos atrás. Na época da ditadura militar argentina, estava para ser realizado o congresso do Secretariado Unificado, uma das facções aí da chamada Quarta Internacional, dirigida na época pelo Mandela e tal. E participava dessa organização os morenistas. Então, Noel Moreno tinha que apresentar como é que se diz? Um número de militantes para o Congresso do seu partido para que os delegados do Congresso da Quarta Internacional fossem eleitos. Aí eles apresentaram, nesse daí em 1978, mais ou menos, plena ditadura, uma ditadura que matou 30 mil pessoas, que eles na Argentina tinham 10 mil militantes. Aí a comissão organizadora do Congresso falou, isso aqui é absurdo. Como é que vai ter 10 mil militantes? Aí o Moreno, que era muito cara de pau, falou, não, pode ir para a Argentina que eu mostro. A gente reúne os 10 mil militantes lá, no Luna Park, que é, se não me engano, um ginásio de boxe, e você conta um por um. Aí, diz a lenda que o pessoal foi para a Argentina, chegou lá, o Moreno falou assim, a ditadura não liberou o Luna Park para a Argentina, eu mesmo militantes.
Bom, aí eu tive a experiência, né? Porque a história tem mais coisas. Tive a experiência, eu estava um dia, quando eu estudava, nessa época estava na faculdade, e um cidadão do PSTU, naquela época chamado Convergência Socialista, chegou para mim e falou assim: por que na Argentina nós temos 10 mil militantes? Eu falei: pensa que eu sou algum otário, que eu vou acreditar numa coisa maluca dessa daí? Não, ele insistiu: não, porque nós temos que falar, ditadura, onde é que vocês vão colocar 10 mil militantes? Ninguém tem 10 mil militantes na Argentina, em plena ditadura. Né? Não dá nem para... O número de pessoas que acabariam sendo presas nesse serviço seria inacreditável. Logicamente que não vai ter. Aí, no final da ditadura, o PST do Moreno teve um racha, e o racha tornou público os documentos internos de discussão. Então tinha um balanço, e no balanço falava que eles tinham 200 militantes. Quer dizer, de 200 foi para 10 mil, você entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é de não acreditar nos números. Mesmo que você vá na reunião e tenha 15 pessoas, você deve ser muito crítico se essas 15 pessoas realmente estão com eles. Eles são muito ardilosos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: veja, o número deles não é uma coisa real. O número deles é o seguinte: são braços que eles levantam para votar na eleição da subsede, para conseguir esses cargos que eles fazem tanta questão de ter. Porque veja bem, uma coisa que vocês têm que tirar uma conclusão: eles foram em 4 ou 5 assembleias seguidas para acabar com a greve e não conseguiram acabar. Todo mundo junto. Então cadê esse pessoal? Cadê esse número? Onde é que a gente viu esse número em ação? Em lugar nenhum. É fictício. É um pingadinho de gente que eles têm aí. Na hora do vamos ver, não serve para nada. Mesmo que tivesse mais gente do que parece, não serve para nada, não funciona. Nós não temos que ficar impressionados, porque essa gente vive de impressão. Hein? Veja bem, eles são uma força pequeno-burguesa. Então eles falam, fazem um negócio que é para impressionar o pessoal, para dizer que eles são poderosos. É uma coisa que eles fazem que é uma caricatura da burguesia. A burguesia faz isso daí também numa escala mais, logicamente, superior. Por exemplo, se você for negociar na Fiesp, o trabalhador já fica intimidado quando ele entra no elevador. O prédio é todo suntuoso. Você vai entrar na sala de reunião, o tapete é dessa altura, assim. Aí vem um cara vestido de garçom, né? Traz uma aguinha, traz um cafezinho, chama o negociador patronal de doutor, entra uma secretária, né? Em geral a burguesia gosta de secretária todo bonitona, bem vestida, então entra a secretária, o cara olha e fala assim: nossa senhora, eu estou mais por baixo do que cu de cobra, assim. É um truque da burguesia. A burguesia coloca o trabalhador humilde naquele cenário impressionante lá, o trabalhador fica intimidado. Quer dizer, é uma exibição do poder da burguesia. A classe média, que não tem tanta coisa para mostrar, faz aquela encenação, e a gente não pode acreditar. Esse pessoal, no final das contas, eles querem que as pessoas acreditem que eles têm uma enorme cultura. Você lê as matérias dos jornais deles, o pessoal não sabe nem escrever direito. Só bobagem. Eles querem acreditar que eles são pessoas ultrapopulares. Mentira. Ninguém gosta deles. Eles são pessoas desagradáveis, ficam toda hora numa luta miúda para se impor e tal. É tudo aparência. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é isso aí. Não cair nesse jogo de aparência.
Bom, e depois outra coisa, você vê que pela política e pela militância, o PC é mais forte do que qualquer uma dessas organizações, exceto no terreno eleitoral. Se tiver que invadir um lugar, nós temos mais força. Se tiver que fazer uma greve, nós temos mais força do que nós temos política. Eles só aparecem naquela hora de levantar o braço. É a democracia, você entendeu? Da mesma maneira que o PSDB, na eleição, o PSDB tem, sei lá, 40 milhões de votos, sei lá o quê. Procura aqui, vai em São Paulo, aqui onde o PSDB tem o voto de todo mundo. Vai no sindicato, pega todos os sindicatos de São Paulo, vê quantos ativistas tem no PSDB no sindicato. Se juntar tudo, não dá 100 pessoas. Quer dizer, é uma máquina, não é militância, não é força política real, é só um esquema. Quantos militantes do PSDB tem no sindicato de professores? Tem 300 mil pessoas na base, que todo mundo conhece. Que pode ter um cara enrustido lá, lógico. E nos metalúrgicos? E nos Correios? Não tem, você não acha. Quer dizer, eles ganham a eleição, então eles são um grande partido. Só que você não vê esse partido em lugar nenhum. Movimento de mulheres, não tem nenhuma penetração popular. Vocês nunca pensaram nisso daí? Chega na hora da Rede Globo e começa, fulano esteve hoje na luta contra a corrupção, fulano esteve hoje. Aí começa aquele negócio, o povo fica confuso e na hora de votar, é assim, é que nem aquele plebiscito do Pinochet, você vota no cara do PSDB ou você tem que votar no Conde Drácula aqui, o cara vota no cara do PSDB. Já fizeram várias vezes isso aí. Eu queria uma explanação assim, sobre o discurso que teve durante a greve em relação ao fundo de greve, assim, né? E também uma impressão que teve que a burocracia só sustentou o discurso a favor da greve, majoritariamente PSOL, PSTU, enquanto eles estavam lucrando. No momento que a coisa começou a apertar, parece que eles começaram... Na verdade, eles nunca votaram a favor, mas essa impressão de que enquanto eles estavam lucrando com a greve, eles estavam votando a favor. Eu queria só uma explanação. Fazer algumas perguntas também. O Rui comentou a respeito da reforma política, da questão do PT, que teria chegado a um impasse a reforma política. E logo veio na colocação veio a questão da nossa greve também, que chegou a um impasse. E a colocação em relação à reforma política é de que as crises é que podem tirar a situação de impasse. Na Assembleia, que encerrou a greve, tinha todo um aparato para pôr fim à greve, né? Tinha o pessoal, gente paga para encerrar a greve, que votou pelo encerramento da greve. Na greve anterior, a categoria expulsou os seguranças. Agora, nessa Assembleia, foi o próprio PSTU que serviu de bate-pau para encerrar a greve. Caso houvesse alguma necessidade de ir para cima da categoria que não aceitaria uma manobra igual a de 2013, quem seria os bate-pau seria o próprio PSTU, que estava todo lá enfileirado no caminhão. A gente viu colocações super direitistas, que era a própria colocação do Geraldo Alckmin, né? O GG colocou que até que enfim que a novela da greve ia acabar com a greve, né? Tá no vídeo, a colocação dele que agora a novela acabou. Então o Alckmin baixou ali, porque ou que a greve era minoritária, baixou o espírito do Alckmin, Geraldo Alckmin. Então tem essa postura, por que tanta necessidade
necessidade de encerrar com a greve nesse momento. Essa categoria tem um grupo importante que tinha disposição. Eu acho que esse grupo que tem à disposição, além de educadores em luta, eram os professores que já tinham passado pela experiência do PSTU-PSOL nas subsedes. Não era mais o pessoal que tinha direções do PSTU-PSOL. Então, essa colocação de que haveria uma ilusão, eu acho que é uma incompreensão, porque na onde a subsede dirigida pela Chapa 1, ninguém tinha ilusão que conselheiro, que é do ponto abonado, ia fazer a greve. Os professores que defendiam a continuidade eram de subsedes importantes aqui da capital, que tomaram a greve passando por cima dessas direções de subsede da Chapa 2 e da Chapa 4. Então, eu queria comentar-se nesse sentido. Em relação ao fundo de greve, a gente viu que quem mais ecoou o discurso do PSTU, do PSOL, que era necessário acabar com a greve, porque não tinha fundo de greve, foi o pessoal da LEQI, que acabou de sair, né? Que é a ala da categoria jovem, que está saindo do movimento estudantil, né, indo para a categoria, e que no movimento estudantil não tem perca econômica no movimento. E agora a greve causou uma perda para a categoria, porque a gente viu que professores que defenderam a continuidade da greve, como foram trabalhar de servente de pedreiro, de garçom, mas não arredou o pé da greve, né? E eles com esse discurso de desencorajar e de uma disputa de subsede mesmo. Tinha até colocações de que era necessário acabar com a greve, porque a greve estava fortalecendo a figura da Bebel, né? Porque em 2013 teve um desgaste, e porque em 2013 tinha a Bebel defendeu o final da greve, junto com o PSOL, e o PSTU propôs só mais 2 dias de greve, para que o governo... Só que não ficou aparente para todo mundo, né? Apesar que estava lá, foram as colocações dele. Nessa greve, quem saiu defendendo o fim da greve era o recuo organizado, foi o PSTU-PSOL. Então, a preocupação deles era de que manter a greve era manter a Bebel como uma figura de esquerda, de revolucionária. Então, chegou até esse extremo de colocação. Então, assim, por que da necessidade da burocracia encerrar e colocar todo esse aparato, né? Primeiro o recuo organizado e depois até o próprio aparato na Assembleia, né? São várias questões, mas eu acho que o problema do fundo de greve, ele resume bem o problema e se encontra de maneira concreta com uma questão que o Rui levantou, que é a seguinte, que é uma característica da pequena burguesia agir em função dos seus próprios interesses, né? Então, o problema do fundo de greve apareceu como um problema central na greve, quando uma parcela do ativismo da esquerda, essa pequena burguesia de esquerda, se sentiu prejudicada pela greve financeiramente, né? Eles não estão acostumados a fazer, porque desde a primeira greve que ocorreu na história da humanidade, sei lá, há mais de 2 séculos, coisa e tal, a greve ela é feita em cima de um prejuízo imediato dos trabalhadores, que deixam de trabalhar e, obviamente, o patrão deixa de pagar o salário, né? Tem até uma conversa fiada da igreja, da esquerda, de que você tem que fazer greve sem o patrão descontar, mas isso aí não existe, né? O trabalhador luta fazendo a greve e o patrão sempre lança a mão, tá certo, de cortar o salário, de atacar o trabalhador. É uma guerra. É como se você falasse assim, vamos fazer uma guerra sem violência. A gente não atira para o outro lado não atira na gente. É impossível. Certo? Guerra, uma greve, né, sem uma luta, sem um esforço dos militantes, sem um prejuízo, é uma situação totalmente imaginável, tá certo? Não existe isso daí. E nenhuma greve, inclusive, se bem que nos últimos anos tem acontecido muita greve de faz de conta, aquela greve que os sindicatos organizam e para meia dúzia de pessoas para fingir que tem greve assim não conquista efetivamente nada, né? Todas as greves que são importantes, que entraram para a história, né? Quando os metalúrgicos pararam as fábricas e conquistaram, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, foi greve de enfrentamento. A burguesia foi lá e interveio nos sindicatos, tá certo? Quer dizer,
Inclusive, a ideia do fundo de greve é uma ideia de muito tempo atrás, justamente porque os trabalhadores eles têm a noção que nesse enfrentamento corre o risco, por exemplo, do Estado intervir e tomar conta dos fundos do sindicato, então é necessário ter recurso, vai ter que gastar mais durante a greve. Né? A greve não pode ser feita pensando, vamos economizar agora, então não vamos gastar, não vamos fazer nada. Então, esses setores prejudicados momentaneamente, e vendo a possibilidade de assaltar o cofre do sindicato, porque o sindicato é um sindicato que tem bastante recurso, eles formularam uma proposta que é para si mesmo, porque vamos ser sinceros, eu vi aí elementos desses grupos, ou desses grupos ou de grupo nenhum, por exemplo, como gente ligada ao Tonhão, defendendo que tinha que ter um fundo de greve que pagasse R$1.000 para cada grevista, para recompor uma parte da perda dos salariais. O Tonhão, inclusive, defendendo, ele falou que ele colocou na boca do Lênin, dizendo que o Lênin falou que tinha que ter dinheiro para fazer a greve. Tá certo? Então vamos fazer uma continha. Uma greve, uma greve na POESP, mesmo uma etapa muito pequena, reunisse aí 10 mil pessoas em greve. Então, 5% da categoria. 10 mil pessoas, R$1.000, 10 milhões. Impossível. Vai levar o sindicato a... Quer dizer, não é viável nem financeiramente. Tá certo? Ainda mais porque se você anunciar que você vai fazer greve, você vai pagar a greve, 50% da categoria vai parar. Então você vai ter 100 mil pessoas em greve. 100 mil pessoas em greve, R$1.000, 100 milhões. Quer dizer, o orçamento, mesmo a POESP sendo um sindicato que recebe uma quantia bastante significativa, seria impossível de fazer. Quer dizer, é uma proposta para a minoria, é uma proposta para alimentar uma meia dúzia de militantes pequeno-burgueses que ficam nas subsedes lá, certo? Tentando achacar os cofres do sindicato, não só durante a greve, mas também fora da greve. São pessoas que mandam, como a categoria fala, mandam na teta, tá certo, do sindicato, e eles apresentaram uma proposta, como é muito comum da burocracia, né? A gente via nos comandos de greve, os professores denunciando, que o professor que ia lá, que fazia o comando, né, ele fazia isso muitas vezes com o sacrifício do seu próprio bolso, fazendo vaquinha, fazendo atividade, vendendo bottom, vendendo camiseta para tirar o boletim, e aquele sindicalista esperto, ele ia lá, ele não ia em escola nenhuma, mas ele ia lá no caixa do sindicato pegar notinha da gasolina, pegar dinheiro do almoço, pegar dinheiro de hotel. O que é isso daí? Privilégio que não pode ser oferecido para toda a categoria. É a defesa de interesses particulares, interesses menores, inclusive para inviabilizar a greve. Tá certo? Porque se você defende que a greve só pode ser feita pagando o salário, então você está dizendo assim, não dá para fazer a greve. Tá certo? Porque não há condições de fazer greve em nenhuma categoria do mundo, tá certo? Pagando o salário dos grevistas. Tá certo? Até porque se fosse assim, não precisaria fazer greve, então. Né? Então esse é um primeiro aspecto. Então eu acho que isso daí é bem exemplar da política dessa esquerda. Por isso eu acho que o Rui chamou a atenção para a gente não olhar. Isso aí não é uma política de quem está crescendo, é uma política de quem está diminuindo, que começa a defender cada vez mais o seu próprio interesse, o interesse da sua turminha, da sua patotinha. Particular. Esse é o interesse particular, tá certo? É a política da direita também dentro do sindicato. Teve burocrata que fechou a subsede, tá certo? Não fez assembleia, procurou não mandar ônibus para a assembleia em São Paulo, porque isso aí ia gastar o dinheiro da subsede. Quer dizer, é a mesma política, só com nuances diferentes, da direita, do cara do PSDB que está na diretoria, amigo do PSDB, ou vinculado ao PSDB que está na diretoria do sindicato de forma enrustida, e da ala mais à esquerda, os críticos do PSDU, da Conluta, no caso aí a LERQI, que agora mudou de nome para MRT, né, e o pessoal apelidou de Movimento do Recuo Tático, né, na categoria. Né, eles foram defensores dessa política. Então, nós temos que explicar isso daí, tem que passar tá certo, o VN. É uma política também, veja só, como acontece na política da burguesia, nunca a burguesia defende uma política dizendo que é para ela tirar vantagem. Né? Por exemplo, quando eles vêm com a política de ajuste para cortar recursos dos trabalhadores, para que eles falam? Que é para estabilizar a economia, para não sacrificar o povo. Tá certo? Eles aumentam os juros para dar mais dinheiro para os bancos, mas eles não falam que é para dar mais dinheiro para os bancos.
Não vai lá, se reúne o Conselho Monetário Nacional e fala, hoje nós vamos aprovar aqui um aumento de mais 1% nos juros para dar mais 50 bilhões de lucro para os banqueiros esse ano, porque nós somos servos dos banqueiros, nós temos que ferrar com o povo. Eles vão lá e falam que é para fazer o quê? Controlar a inflação, que é para beneficiar o povo. No sindicato acontece a mesma coisa. O cara vai lá e defende a política falando assim, nós precisamos do dinheiro do fundo de greve, que é para sustentar aquelas professorias coitadas, que tem 3 filhos, e os filhos estão passando fome, e não tem como pagar o aluguel. Mas na realidade não é nada disso. A política é para sustentar a mamata, tá certo? De burocratas sindicais, porque para fazer isso aí não precisava fazer toda essa guerra. Se reunia lá na subsede e falava, ó, tem um companheiro, como sempre aconteceu no movimento sindical, como acontece em todas as greves. Tem um companheiro ali que está precisando de mais auxílio. Vamos socorrer o companheiro, tá certo? Porque ele tem filhos, tem dificuldade. O pessoal não está nem se lixando. Você vê que o pessoal que defende isso daí são os filhinhos de papai, são os burocratas sindicais, com uma pança bem gorda, tá certo? São caras cuja atividade deles, a principal atividade deles para cooptar pessoas tomar cerveja, fazer festinha, consumir outro tipo de produto que não tem nada a ver com arroz e feijão que eles falam que o pessoal está precisando. Entendeu? Então tirar proveito da desgraça de alguns, tá certo? Para autofavorecimento, defender seus próprios privilégios. Né? Tanto que foi assim que para a diretoria, até a própria BBL pegou e publicou, mas tem dinheiro aí, subsede. Então, o sindicato votou uma política que nós consideramos que, no certo sentido, é correto, falou, não, tudo bem, vamos distribuir uma cesta básica para quem precisar, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, que é o que dá para fazer. E está correto, tá certo? E o pessoal, não pode. Nós queremos também, tem que ter dinheiro para cerveja, tem que ter. Não, greve é isso, é sacrifício. Tá certo? É uma política, veja como esses grupos de esquerda, eles educam no sentido contra-revolucionário os seus militantes. Tá certo que o negócio é procurar mamar na teta do sindicato, o negócio é você conseguir cargo no sindicato, o negócio é você conseguir cargo no DCE da universidade, é só através de você conseguir algum cargo, alguma vantagem, isso seria fazer política. É eleger um parlamentar, tá certo? Que todo mundo no final das contas vê que não serve para nada. Como foi explicado aí, os grupos que têm cargo na direção do sindicato, os grupos que têm parlamentares, não fizeram pela vitória da greve, né, nem 5% do que fez o PCO, que não tem nenhum cargo na direção do sindicato, não tem nenhum, se ela tem meio conselheiro, de 700 tem 2 conselheiros na subsede, nós fizemos 100 vezes mais, tá certo? Nós não temos nenhum deputado, nós fizemos 100 vezes mais do que os partidos que têm deputado, porque isso não vale nada. Na hora da onça beber água, o que vale é outra coisa, o que vale é a política, o que vale é a organização, o que vale é você ter um partido, um jornal, um boletim. Né? Então nós temos que confrontar essas coisas que são reais, como já foi falado, a gente não pode confrontar coisas reais, que é a política, é essa luta, com coisas imaginárias. O que vale? O que valeu os cargos na direção do sindicato do PSDU para defender a greve? Nada. Serviu para defender os interesses deles e para atuar contra a greve. Né? E assim por diante. Eu acho que isso aí, o fundo de greve é uma demonstração bem concreta desse problema, e nós temos que denunciar isso daí. Isso em nada tem a ver com o problema de que a gente não seja solidário, que os sindicatos têm aqui, socorrer, funcionar como uma caixa de ajuda mútua, tá certo? No sentido de socorrer uma ou outra situação, mas não é, eles atuam a defesa do próprio privilégio deles. Né? E também, é a tentativa de formar uma clientela, tá certo? Porque esses grupos eles querem atuar como intermediários. Por exemplo, o Tonhão era um cara que uma vez, em um determinado momento, ele tinha um grupo. Sabe quando ele tinha um grupo? Quando ele dirigia uma subsede. Porque ao dirigir uma subsede, esse pessoal monta, não é um grupo político, é uma clientela, que distribui favores, que vai lá, paga uma coisa para um, paga uma coisa para outra. Agora, quando eles, na medida que eles se afastam, que eles não têm nenhum poder no aparato do sindicato, no aparato, aí não tem mais grupo, cada um são indivíduos, não tem força política, se desintegram, tá certo? Porque eles não procuram atuar com base em ideias, num programa, numa organização, eles atuam na base do clientelismo. E dirigindo a subsede, na verdade a ideia do fundo de greve é a seguinte: vamos ter um dinheiro aqui para a gente distribuir, para a gente poder dar para os nossos amigos, tá certo? Nós estamos perdendo militantes,
Mas se a gente tiver grana para distribuir, a gente recupera, tá certo? Não a militância, a gente recupera uma clientela, tá certo? Que é o que existe. Por exemplo, a Marina falou do problema de gente paga na Assembleia, isso aí é coisa de clientela. Isso aí não tem nada, não é militante. Militante é o pessoal que foi lá pela sua consciência, pela sua convicção. Tanto é assim que eles perderam tanto a base de apoio na categoria, que eles tiveram que contratar pessoas para ir na Assembleia e levantar um braço. Tá certo? Quer dizer, isso aí, inclusive, é importante porque esclarece a colocação anterior do companheiro. Eles não estão mais fortes, tá certo? Porque quem está mais forte não precisa contratar ninguém para levar para a Assembleia. Eles estão mais fracos, todos eles, todos os setores da burocracia. E a greve, no caso dos professores, como a gente viu também nas greves dos Correios, em outras categorias, está mostrando que há uma erosão da burocracia sindical. Há uma crise profunda, que tende a aumentar. Na medida que os trabalhadores se levantam na luta pelas suas reivindicações, né, a crise da burocracia ela tende a ser cada vez maior. E de todas as alas da burocracia. Não só do PT, da articulação, mas também do PSTU, do PSOL, etc. E tal. Por isso o desespero deles em atacar diretamente o PCO. Né? E quem mais entrou em crise, aí eu chamo a atenção também que é o contrário do que o companheiro viu, acho que de uma maneira mal vista, assim, uma visão um pouco deformada em Bauru. Quem mais está em crise, quem mais vai sofrer são os grupos mais fracos. A crise do PSTU nesse sentido, embora haja uma crise muito grande da articulação, a crise desse setor é ainda maior. Tá certo? Porque a realidade, a juventude, por exemplo, que entrou na greve, né, eles não vão recolher, dificilmente eles vão recolher algum apoio real entre esses setores. O máximo que eles podem tentar fazer é atacar o PCO para que o PCO não cresça tanto. Tá certo? Eu acho que isso nós temos que abrir os olhos. Mas a política deles, inclusive, não vai ser de crescer no próximo período. Vai ser de atacar o PCO para falar, não era assim. Né? Para tentar diminuir o crescimento. Mas eles mesmos, eles não têm o que crescer. Porque a única maneira deles crescer é crescer através do uso do aparato. E aí a briga ficou feia, como a gente viu na Assembleia também. A burocracia está em crise de conjunto. Né?